E aí pessoal, eu me chamo Fernando e meu objetivo hoje com esse vídeo é responder a seguinte pergunta: açaí anão existe? Eu vou te demonstrar que o açaí anão ele existe e ao mesmo tempo ele não existe. Eu vou esclarecer essas duas respostas no decorrer desse vídeo. Mas antes de irmos ao conteúdo, eu gostaria de pedir a você que deixasse seu like aqui embaixo, deixe o seu gostei, que se inscrevesse aqui no canal, verifique se está inscrito, caso não, se inscreva e que compartilhe esse vídeo com pessoas que queiram cultivar açaí ou mesmo que já cultivam açaí. Eu tenho certeza que vou te trazer uma série de informações interessantes sobre essa cultura. Já deixou o gostei aqui embaixo? Já se inscreveu? Então bora lá! O açaí é uma palmeira que atinge vários metros de altura. Dá uma olhada aqui. Esse cacho, você percebe que ele fica bem próxima às folhas do açaizeiro. Ou seja, bem próximo à copa do açaizeiro. E o açaizeiro, por ser uma palmeira que atinge vários metros, consequentemente os seus cachos também ficam bem distantes do solo. Para serem colhidos, eles são um desafio muito grande. Você imagina, todo produtor de açaí vai ter que enfrentar o desafio da colheita. Ou seja, vai ter que achar uma maneira de conseguir trazer os cachos lá do topo da planta até o solo sem derrubar esses frutos. E é por isso que muitas ferramentas já foram criadas para poder facilitar a colheita. Uma delas são essas varas. Ferramentas como essas aqui, elas fazem o corte do cacho, ou seja, a separação do cacho do açaizeiro e vão trazendo ela até o solo. Porém, essas varas, elas acabam sendo viáveis somente nos primeiros anos de colheita, quando o açaizeiro ainda está pequeno. Só que, à medida que o plantio vai amadurecendo, chega um ponto que a vara não é mais funcional. E aí você tem que entrar com outras ferramentas. Uma delas é a peconha. A peconha é essa ferramenta artesanal criada aqui na Amazônia, que ela é usada pelos peconheiros, as pessoas que utilizam ela para poder fazerem a escalada no açaizeiro e poderem então fazer o corte desse açaizeiro lá no topo e trazer esse cacho até ao solo. Porém, você pode imaginar que não é tão fácil assim encontrar pessoas profissionais como os peconheiros em todas as regiões do Brasil. E como o plantio de açaí tem se expandido cada vez mais, não só aqui no Pará, mas também no Brasil como um todo, é muito fácil você entender o porquê as pessoas querem tanto um açaizeiro anão. Um açaizeiro que nunca irá crescer, que nunca ficará alto. Isso porque a colheita é um desafio tão grande que pode muitas vezes inviabilizar o cultivo do açaí. Então fica fácil entender o porquê imagens como essa daqui, de um açaizeiro tão pequeno, com vários cachos bem próximos ao solo, é tão interessante. Muitas pessoas olham essa foto aqui, muitos produtores, e acabam ficando admirados, acabam ficando muito desejosos de cultivar uma variedade como essa, anã. Eu mesmo, inclusive, gostaria muito que no nosso plantio de açaí fosse feito apenas com açaizeiros assim, anões. Açaizeiros que supostamente nunca irão crescer e mesmo assim continuarão produzindo muitas e muitas frutas ano após ano. Seria fenomenal. O custo com a colheita ficaria muito mais baixo. Porém, eu posso dizer o seguinte, essa imagem aqui, apesar de ser real, ela não é de um açaizeiro anão. Ela não é de um açaizeiro que nunca irá crescer. Existem duas explicações que eu posso te dar para poder justificar essa fotografia. A primeira delas é que o açaizeiro hoje já tem variedades que são precoces. Precoce é aquela variedade de açaí que produz frutas mais cedo. Ou seja, quando o açaizeiro está com 2 anos e meio a 3 anos, ele já começa a produzir seus frutos. O açaizeiro precoce, então, ele fica desse jeito, produzindo frutos logo desde baixinho. E aí, se você vai lá e tira uma foto desse açaizeiro quando novo, é muito fácil você acreditar que ele é anão. Mas na verdade, ele é precoce. Ele vai produzir mais cedo. Mas isso não quer dizer que ele não irá crescer em altura. O segundo motivo é a deficiência de algum recurso do ambiente. Por exemplo, falta de nutrientes, falta de água ou mesmo falta de luz do sol. E se você provoca alguma deficiência no açaizeiro, é muito provável que uma das respostas que ele vai te dar é crescer mais devagar, ou mesmo não crescer. Porém, apesar de muitas pessoas acharem que isso é interessante, poxa, se eu consigo então, quando eu deixo ele na sombra,
fazer com que ele não cresça mais, para mim isso é excelente, vai facilitar minha colheita. Porém, é muito importante a gente saber o seguinte, que uma deficiência não provoca apenas um único impacto na planta. No caso, vai fazer com que ela não cresça. Mas também ela pode provocar uma redução na capacidade daquela planta de produzir frutos. E isso, para quem quer cultivar para poder vender a produção, é a última coisa que a gente deseja. Então é por conta disso que fotografias como essa, de um açaizeiro supostamente anão, é tão interessante e tão compartilhada dentre os produtores de açaí. Porém, já vou logo deixar bem claro desde o início, açaí anão não existe. Não existe um açaizeiro que nunca irá crescer. Não existe um açaizeiro que está saudável, que está produzindo muitos frutos, que ficará pequeno para sempre. É um comportamento natural do açaí crescer para poder produzir seus cachos. E acredite, eu adoraria falar que o açaí anão existe, porque a colheita seria muito mais fácil para todo mundo. Agora, por um outro lado, eu posso dizer que sim, o açaí anão, ele existe, mas não da forma como muitas pessoas acabam acreditando. E para te demonstrar como o açaí anão ele existe, eu quero usar a cultura do coco para te dar esse exemplo. Olha essa foto aqui. Esse aqui é um coqueiro, tá? É uma foto real, apesar de muito curiosa, né? Porque é um coqueiro com muitos frutos, mas bem próximos ao solo. É uma planta que não tem nem 4 metros de altura, nem 3 metros de altura direito, mas está cheio de frutos. Parece com aquela foto do açaizeiro, não é mesmo? São plantas muito pequenas, são plantas que já estão produzindo muitos frutos, e são plantas que, se você disser para uma pessoa que é leiga no assunto que ela nunca mais irá crescer, essa pessoa automaticamente vai pensar: caramba, então nós temos aí uma planta anã, uma planta que nunca mais irá crescer. Mas, como nós já vimos no caso do açaí, isso não é verdade. E no caso do coco, isso também não é verdade. No entanto, esse coco também é chamado de coco anão. Mas bora entender o porquê ele é chamado de coco anão. Assim como o açaí, o coco também tem muitas variedades. 3 delas são muito cultivadas. São elas o coco anão, o coco híbrido e o coco gigante. Uma das grandes diferenças existentes entre esses 3 coqueiros é a altura máxima que eles atingem. O coco anão ele fica numa altura por volta de 10 metros quando adulto. Já o coco híbrido ele atinge por volta de 20 metros. Enquanto que o coco gigante, e esse é gigante mesmo, ele fica aí por volta dos 20 a 30 metros de altura. Então, existe uma disparidade, uma diferença muito grande de altura entre essas 3 variedades de coco. Se você compara o coco anão com o coco híbrido e o coco gigante, é muito fácil concluir que o coco anão realmente é anão perto dos outros coqueiros, que ele realmente é muito pequeno perto dos outros coqueiros. Então, é muito aceitável utilizarmos o nome anão para classificarmos essa variedade. Porém, convenhamos, 10 metros de altura não é pouco. 10 metros de altura para uma planta não é pouco. Então, apesar dele ser chamado de anão, ele não é uma planta pequena. É apenas uma planta mais baixa que outros coqueiros. Esse mesmo raciocínio funciona também para o açaí. Já no açaí, nós temos várias espécies que são cultivadas. Nós temos a Euterpe oleracea, a Euterpe edulis e a Euterpe precatória. A espécie que eu tenho mostrado para vocês desde o começo do vídeo e também que é a espécie mais cultivada no Brasil é a Euterpe oleracea. E ela atinge uma altura máxima por volta de 8 a 12 metros quando adulta. E se comparada à Euterpe precatória, que é um açaizeiro muito mais alto, que atinge aí por volta dos seus 20 a 30 metros de altura, é muito fácil eu dizer que o açaí da Euterpe oleracea é um anão. Então, nesse caso, se eu comparo a espécie Euterpe oleracea com a espécie Euterpe precatória, é muito fácil eu enxergar a diferença de altura entre elas. E nesse caso, faz todo sentido eu dizer que o açaí da Euterpe oleracea ele é um açaí anão. Porém, assim como no caso do coqueiro, ela é apenas mais baixa que a Euterpe precatória, um açaí de uma outra espécie. Porque, convenhamos, de novo, 10 metros, 12 metros não é pouco para uma planta. Então é por isso que nesse caso, nesse raciocínio, eu posso dizer sim, que açaí anão existe. O açaí anão existe quando eu comparo espécies diferentes, mas não existe
quando eu digo que um açaizeiro nunca irá superar seus 3, 4 metros de altura, a não ser que ele esteja apresentando alguma deficiência ou mesmo que ele esteja bem novinho e ainda não ganhou idade, consequentemente não ganhou altura. Eu, honestamente, não sei de onde surgiu o termo açaí anão, mas infelizmente ele tem provocado uma série de consequências. E a principal delas é a frustração de muitos produtores de açaí que, ao comprarem e muitas vezes pagarem muito caro por uma muda de açaí supostamente anã, acabam se frustrando com o passar do tempo, porque veem seus açaizeiros crescendo, acabam tendo muita dificuldade de fazer a colheita e acabam então muito frustrados. Eu espero realmente ser esclarecido que o açaí anão não existe e ao mesmo tempo ele existe. E em retribuição, eu peço que você deixe seu gostei aqui embaixo. Além disso, se inscreva no canal, verifique se está inscrito, se não, se inscreva. E que compartilhe esse vídeo com pessoas que cultivam açaí ou que desejam cultivar açaí no futuro. Eu tenho certeza que muitas delas, infelizmente, ainda estão fazendo planos para cultivarem o açaí anão. E podem muito bem se frustrar, assim como várias outras pessoas já se frustraram. Meu nome é Fernando e eu te vejo no próximo vídeo.